O que é cultura? O que é cultura? Todos nós vivemos numa cultura, a cultura brasileira. Então, a cultura é o modo de viver de um povo, de um grupo étnico, de um grupo de pessoas. E esse modo de viver inclui a língua que a pessoa fala, dialeto, gíria, sotaque, né? Tipo de roupa que as pessoas vestem naquela cultura, tipo de alimentos que elas preferem, o que elas comem, os valores que essa cultura prega e apresenta, as condutas permitidas ou não, isso pode, isso não pode, e a forma de ver o mundo. Então, cada cultura vai ter isso como característica que você olha e diz, esse aqui não é brasileiro, esse aqui não é europeu, esse aqui... Por quê? Pelo jeito como ele se apresenta, pelo modo de vida, por todas essas coisas. Precisamos entender um pouco de cultura dentro das nossas igrejas? Por quê? Então, a gente tem que respeitar a cultura do outro, não temos esse poder de mudar a cultura do outro. Aham. A gente tem que respeitar a cultura deles, que é importante, a origem dele, como ele foi criado. Exatamente. Tem que respeitar. Eu falo isso quando eu vivo em outra cultura, né? Aham. Pessoal que viaja, que conhece outras culturas, e assim, que eu estou chegando, eu tenho que me adequar àquela cultura, né? Aham. Eu posso me mudar a cultura dele, onde eu estou chegando. Eu tenho que me adequar àquela cultura conforme a minha, né? Entender e fazer o ajuste, né? Então, ela vem do norte do Brasil. Nordeste. Opa, errei. Aqui dentro do nosso país nós temos culturas diferentes, né? A gente tem o gaúcho, que tem características bem evidentes. A gente tem nós aqui, né, paranaenses, o Nordeste, a Bahia. Em cada região que você vai, você encontra diferenças, né? Às vezes no modo de vestir, na alimentação, no sotaque, em palavras que aqui no sul não fala, lá no norte fala, entende? Então, nós precisamos entender isso, que vai nos auxiliar no nosso trabalho. E uma questão importante que a gente precisa entender e precisa abrir os nossos olhos para a privação cultural. O que é privação cultural? A privação cultural é um termo que foi criado por um psicólogo romeno chamado Reuven Feuerstein, e esse psicólogo trabalhou na época da guerra. Ele já morreu, ele era judeu, e no pós-guerra ele foi convidado com a sua equipe para ir para Jerusalém, ali para Israel, para cuidar de crianças. Tinha orfanatos de crianças da guerra, que saíram dos campos de concentração, perderam os pais, perderam família, perderam tudo. Eles levaram as crianças lá para Israel e fizeram uma creche, um lugar para colocar, porque essas crianças são retardadas, nós não sabemos o que fazer com elas, e tá aí, a gente não sabe o que fazer, são retardadas, ninguém faz nada. Então, façam alguma coisa com elas. E a partir desse trabalho, então, de Feuerstein ali com aquelas crianças, ele começou a perceber que as crianças não eram retardadas, as crianças tinham uma privação. E aí ele começou a trabalhar com esse conceito de privação cultural. O que aconteceu com aquelas crianças? Elas nasceram no campo de concentração ou foram para lá muito pequenas. Elas ficaram muitos anos naquele campo de concentração, num período de desenvolvimento infantil significativo. Ali naquele campo elas não tinham escola, não tinham nada, elas não tinham estímulo, não podia fazer um monte de coisa, tudo era proibido, então elas nem falavam direito, elas não sabiam o que era fora do campo de concentração, elas não tinham nada, elas não tiveram experiências significativas, era só negativo, significativas do ponto de crescimento, era só experiência ali restrita.
E aí ele começou a perceber que essa falta ou ausência da transmissão de conhecimento, de valores, de normas, de identidade cultural, da onde que eu vim, quem que eu sou, o que eu faço aqui, qual é o meu papel, para onde eu vou, mediação da aprendizagem por parte da família, da criança. Eles não tinham família, eles foram largados naquele campo, os pais morreram, viram atrocidades. Então, ele viu que essas questões não acontecendo, a criança ou o adulto, vamos falar mais um pouco da criança, ela está sofrendo, ela sofre de privação cultural, foi o termo que ele deu. Mais tarde, com os estudos que ele fez, ele percebeu que essa privação cultural não se referia a um status financeiro, não se referia a uma criança pobre de favela, então ela tem privação cultural. Os que moram na cobertura, com Mercedes na porta, não sofrem de privação cultural. E ele viu que não tinha a ver nada com a situação social, financeira, que muitas vezes você pega uma criança que está numa escola trilíngue, sei lá o quê, que você pega uma criança que tem os pais e a família tem um poder aquisitivo muito grande, mas essa criança tem privação cultural. Por quê? Porque ela sofre naquele ambiente que é um ambiente rico, entre aspas, ela tem carência de experiências significativas, carência de experiências afetivas. Ela não tem essa mediação por parte da família, ou ela é muito pobre. Pai trabalha das 7 da manhã às 11 da noite, não chega em casa, a criança está dormindo, sai, a criança está dormindo ainda, a mãe trabalha ou a mãe está fora, a criança fica o dia inteiro ou numa escola ou com empregada. Então, ela não tem estímulos necessários para o seu desenvolvimento. E isso Feuerstein chamou de privação cultural. E nós precisamos pensar nesse aspecto da privação cultural no nosso ambiente da igreja. Que tipo de privação cultural nós, dentro das nossas igrejas, nos nossos ministérios, vamos ficar falando um pouco mais específico de ministério infantil, que tipo de privação cultural as nossas crianças podem ter ali, dentro da nossa classinha na igreja? Qual é a nossa cultura na igreja? Não incomoda. Tá. Mas nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós temos uma cultura. Qual é? Cultura do reino. Então, nós estamos mergulhados na cultura do reino. É para estar. Qual é a cultura do reino? O amor, valores, tem normas, tem princípios, tem coisas que Deus diz, isso aqui não, isso aqui sim. Então, nós temos uma cultura do reino que nós precisamos ensinar às nossas crianças esta cultura. Quando a gente fala de privação cultural na igreja, nós estamos nos referindo ao quê? Que tipo de privação cultural podemos observar na igreja, no contexto da igreja de ministério infantil? Falta da demonstração da cultura do reino, perfeito. O que mais? O que vai levar as nossas crianças a ter privação cultural da cultura do reino, como o irmão falou? O que leva a essas crianças terem privação cultural do reino? Falta de preparo é um assunto, mas nós, enquanto professores, antes de chegar para as crianças, nós precisamos ter em nós a cultura do reino internalizada. Nós precisamos saber como ela funciona, o que ela é, para que a gente, sempre que estiver ministrando, a gente... peraí, isso daqui
como é que eu vou ensinar a criança que aquilo é do reino de Deus, porque isso é abstrato, até para muito adulto. Como é que eu vou fazer isso na prática? Né? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa estar o tempo todo revendo. Essa criança precisa sair do ministério infantil aos 12 anos, vamos supor que ela entre aos 0 e saia aos 12, ela precisa saber quem ela é, a identidade dela em Cristo, aonde ela está no reino, como é que ela assume esse estar em Cristo dentro do seu contexto de escola, de amiguinho, de turma, sei lá, aos 12, 13 anos. Então, isso que ela precisa sair do ministério infantil internalizado, aprendido, sabido, vivido, experimentado. E como resultado dessa privação cultural, o que nós vamos ver? As crianças crescem sem parâmetros, porque os limites podem qualquer coisa. Ela não se integra plenamente na cultura do seu meio. Ela tem dificuldade para se integrar porque ela não sabe quem ela é. Ela não sabe aonde ela pertence. Eu pertenço a quê? A quem? Aonde? Então, e isso vocês que lidam, pode ser que alguém aqui lide com crianças em escola, a gente está falando das crianças de hoje. O que nós estamos vivendo hoje? As crianças não sabem quem são. As crianças não têm limite. A hora que você vai dar um limite, senta e fica quieto, e agora você vai escutar, começa um texiliquinho. Então, isso faz parte dessa privação cultural. Ela não aprendeu a se colocar num determinado ambiente. Ela não aprendeu que quando um fala, o outro fica quieto. Ela não aprendeu isso em casa, tá? Então, a gente começa a questionar a nossa prática. Espera aí, como que eu estou ensinando? O que está acontecendo? Né? Então, o que acontece? Essa criança tem um vocabulário pequeno, uma percepção confusa, quando ela lê alguma coisa, ela não consegue entender direito, ela tem uma desorganização, uma dificuldade de analisar algo e classificar, falta de referência cultural, ela não sabe aonde ela está. Então, isso aqui eu estou colocando as observações da pesquisa e dos estudos do Feuerstein, geral, para todas as pessoas. Ele não está falando de contexto de igreja. Trazendo para um contexto de igreja, vocabulário pequeno. Essa criança não entende o que é um vocabulário bíblico. Ela não consegue entender. Não tem significado. Ela conhece as palavras, mas ela não entende o que significam essas palavras. Da mesma forma, então, vou usar o meu exemplo, eu tinha privação cultural, que eu não conseguia entender a proposta de Cristo para a minha vida. Eu só consegui entender isso em 80. Então, eu sabia o português, que Jesus era filho de Deus, que Deus é supremo e criou tudo, o Espírito Santo faz parte da Trindade. Então, eu conhecia as palavras bíblicas, os textos bíblicos, mas eles não tinham significado ativo na minha vida. Por quê? Porque eu não compreendia o que Cristo fez por mim. A partir do momento da virada, a partir do momento que, entendi, tudo virou. Eu comecei a entender um vocabulário que eu não entendia, eu comecei a me organizar em termos de onde eu estou, quem eu sou diante de Deus. A minha identidade se estabeleceu. Então, esse é um parâmetro para a gente ver como é que está acontecendo na vida da nossa criança. A cultura do reino. Pergunta: como é que eu vou ensinar a cultura do reino para as crianças e para os adultos? Como eu ensino isso? Eu preciso primeiro ter para mim e viver para mim. Daí a cultura do reino. Então essa cultura, ela acontece, essa transmissão acontece através de grupo, do processo grupal. O primeiro grupo é a família.
Se essa família vai para a igreja, com essa criança pequenininha, o segundo grupo é a igreja para essa criança. O terceiro grupo vai ser a escola. E assim vai. Então, eles são significativos. Aonde a gente vai estar naquele grupo mediando essas questões com a criança ou com o jovem, de forma que ele internalize e se aproprie daquele conhecimento, se aproprie daquilo.